Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou Cíntia Schenkel e nesse vídeo aqui vou falar para vocês como que vocês podem entregar um plano de ação da sua consultoria. Então a gente vai falar sobre 3 possibilidades, 3 formatos que você pode optar por um ou pelo outro para estar entregando um plano de ação para os seus clientes durante o processo de consultoria. Então eu vou compartilhar agora a minha tela e explicar um pouquinho para vocês sobre isso, então. Bom, então estou compartilhando aqui a minha tela e primeiramente vamos entender, qual que é a estrutura base para a entrega de um plano de ação. Então aqui eu estou apresentando para vocês a ferramenta 5W2H, que é uma ferramenta de checklist de estruturação de planos de ação. E aqui, então, você consegue colocar todas as informações das tarefas a serem executadas, o porquê daquela tarefa, quem é o responsável, quando ela deve ser executada, aonde, como ela deve ser feita, então as micro tarefas que estão dentro daquela atividade e também se tem algum tipo de investimento para realizar aquela ação. Então a primeira forma de você entregar um plano de ação pode ser por meio de um documento no Word, que você pode enviar por e-mail ou até mesmo ter um arquivo online do Google, onde você consegue compartilhar com o cliente e usando essa estrutura base do 5W2H. Então, sugiro que, caso você entregue dessa maneira, você pode personalizar o painel aqui de entrega, a ferramenta do Word aqui com o logo da consultoria, nome do cliente, o objetivo da consultoria, e aí, seguindo os passos aqui, você vai descrever, então, como que vai ficar o plano de ação. O plano de ação sempre é uma parte também do relatório de entrega da consultoria, então, você pode, junto dessa mesma entrega, você pode ter também as informações que são complementares, que são as informações de análise que você fez, de estudos que você fez para chegar nesse resultado aqui para o cliente. Então, fica também a possibilidade de você incluir essas informações dentro do Word e entregar isso num formato de relatório, o plano de ação e também as etapas anteriores. E o segundo formato, então, é por meio da ferramenta do Trello. Então, aqui no Trello, você também consegue organizar o seu plano de ação e compartilhar depois com o cliente esse quadro. Então, vocês dois acessam esse quadro e você consegue também, se a sua consultoria prever um acompanhamento, você consegue fazer esse acompanhamento no tempo real que ele está sendo atualizado. Então, o cliente está atualizando e você também está recebendo as informações aqui. Então, dentro da estrutura do quadro do Trello, você pode criar uma coluna com informações do cliente, informações gerais, informações da consultoria, também se você tem materiais complementares, as análises que você fez, o objetivo da consultoria, os estudos de concorrentes que você pode ter aplicado, e aí sim criar outras colunas que trazem então como se fosse um Kanban, na verdade é um Kanban, que aqui você vai ter as atividades a fazer, as que estão em andamento e concluída. Então, por exemplo, aqui eu criei um cartão, então que seria uma ação para o cliente, e dentro desse cartão eu coloco as micro tarefas, que são as ações menores ou o passo a passo de como ele executa aquela ação, e posso também colocar um checklist para que quando ele concluir cada uma delas, isso apareça também nos status lá. Outra forma que dá para ser editada aqui dentro do cartão do Trello é colocar etiquetas como prioridades, então se a atividade tem uma prioridade alta, média ou baixa, e também se dentro da sua metodologia de consultoria tem atividades que são determinados processos ou setores, você pode também colocar isso como uma etiqueta, então fica visível dentro da ação qual aqui a setor pertence e qual é a prioridade daquela ação. E conforme ele vai execuindo e vai concluindo, ele vai arrastando aqui do lado também. Você pode também criar um quadro, uma coluna com materiais extras de apoio. Por exemplo, se você tem vídeos que podem ser complementares, PDFs ou outros materiais, templates que ele vai poder utilizar, você pode colocar nessa coluna, e aí que são materiais que ajudam na execução do plano. Então, tanto você pode colocar dentro do próprio cartão da tarefa, quanto você pode criar uma coluna somente com essas informações. E aí você vai personalizar aqui o seu painel também de acordo com a identidade visual da sua consultoria e tudo mais, e aí depois compartilhar esse link então por e-mail com o cliente. A terceira forma, então, que é a que hoje eu utilizo, já usei muito esse formato do Word, do Trello, e agora a gente está utilizando muito dentro do Notion,
Então, aqui é a mesma lógica, né, de apresentar a estrutura básica da consultoria, as informações, o cronograma de encontros. Se tem informações mais que foram trabalhadas durante a consultoria, podem constar aqui também. No meu caso, eu coloco as estratégias aqui também, porque o cliente pode acessar e ter um passo a passo aqui mais detalhado. E também normalmente eu coloco alguma informação sobre o diário daquela sessão, o que a gente alinhou, o que ficou definido, e depois o plano de ação, que também segue na mesma lógica, né? Da ação, a etapa, o como fazer, o material de apoio, a data e o status e a prioridade. Aqui eu posso também tanto colocar o como fazer aqui do lado, como eu posso abrir e descrever essa informação aqui, né? E colocar, inclusive, se eu quiser, colocar também um cheque aqui para ele dar daquela ação também. Então, eu posso fazer dessa maneira, né? Das micro tarefas. E posso também colocar um status aqui do lado para ele marcar se ele já concluiu também. Então, tem várias formas de utilizar aqui dentro do Notion também para entregar o plano de ação. E aí, abaixo também ficam as outras definições, os materiais de apoio, que tem todo o direcionamento dentro da estrutura da consultoria, né? E aqui, materiais de apoio como templates e tudo mais. Então, você pode utilizar também aqui no Notion para anexar essas informações e para entregar o plano de ação. Da mesma maneira como no Trello, aqui será compartilhado esse link com o cliente. Pode ser feito no final da consultoria, onde o cliente duplica depois esse quadro para dentro do Notion dele, ou então pode ser um compartilhamento onde eu também tenho acesso ao que ele está editando em tempo real, se a consultoria prevê esse acompanhamento da execução do plano de ação. Então, essas são as 3 ferramentas, começando pela mais básica e mais simples, que é o Word. Então, isso também é uma coisa bem importante de considerar. Se o seu cliente, ele domina dessas ferramentas, ele vai conseguir utilizar ou não. Então, né, nesse caso, o básico é sempre interessante para que realmente, porque o objetivo é que ele consiga executar o plano. A ferramenta, ela pode ajudar nesse processo, acabar tendo como centralizar mais coisas ali dentro. Mas caso não, você também pode colocar aqui no próprio Word, colocar os links e materiais de apoio também, né? Ou enviar como complemento da consultoria. Então, o Trello e, então, a última opção, o Notion. Bom, então era isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, já te convido para se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, compartilhar também com outras consultoras e se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos que a gente publica semanalmente aqui. Até os próximos vídeos, tchau, tchau!